Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Se você é daqueles que me acompanham aqui, que gostam muito desses mistérios e enigmas indecifrados, ou que gosta de tentar decifrar enigmas, hoje é um vídeo especialmente para você. Ele trata da inscrição de Shugborough, chamada assim, e que traz 7 teorias por trás das 8 letras misteriosas e indecifradas até hoje. Eu vou falar sobre outros enigmas também, mas primeiro vamos nos focar mais neste aqui. Bom, essa inscrição é uma sequência de 8 letras. São essas letras aqui na tela. O U, O, S, V, A, V, V, localizado no centro das letras D e M, esculpidos no monumento aos pastores do século XVIII, nos terrenos de Shugborough Hall, na Inglaterra, abaixo de uma pintura do Espelho dos Pastores da Arcádia, de Nicolas Poussin. Quem é Nicolas Poussin? Do que eles estão falando? Eles estão falando dessa pintura aqui. Uma pintura que retrataria um monumento aos pastores e que foi reproduzida, então, nessa escultura que vocês estão vendo na tela nesse momento agora. Bom, há então essa inscrição misteriosa nesse local. Então, até hoje essas letras nunca foram explicadas de forma satisfatória e foram chamadas então de um dos melhores textos cifrados e até hoje indecifrados do mundo. Será que você teria capacidade de decifrar ou pelo menos dar a sua opinião a respeito? O que você acha que pode ser isso? Aqui está o monumento onde estão as inscrições. Então esse monumento foi construído entre 1748 e 1763. Então aí centenas de anos atrás e até hoje não decifraram. Já isso, por que é importante esse tipo de informação? Porque muitas das verdades, pessoal, no mundo, elas são gravadas através de símbolos, elas são simbólicas. Certos avisos são dados de maneira explícita. Nós vemos, por exemplo, nas pedras guia da Geórgia, vários avisos daquilo que vai acontecer. E outros avisos são colocados em inscrições e até mesmo, muitas vezes, pichados consciente ou inconscientemente nesses túneis ou paredes de metrô, etc. As pessoas não param para olhar essas mensagens que são deixadas, a maioria delas, logicamente, é puro vandalismo, mas no meio disso existem então algumas coisas que talvez são retiradas até aí de inconsciente coletivo, etc. Mas não vamos entrar nisso, vamos nos concentrar nesse mistério aqui. Então a cópia em relevo da pintura de Poussin está contida em um arco rústico e mostra uma mulher e 3 pastores. Um pouco diferente do que nessa pintura aqui, mas é uma reprodução em 3D dessa mesma pintura. Então veja só, nós vemos aqui um arco, mas nós vemos também os 2 pilares, com o pináculo encimado por um bloco único, com algumas esculturas e aqui em cima com outras figuras esculpidas também. Esse arco aqui, ele é a representação da Terra, como se fosse a parte onde o mundo está contido. Era uma representação da visão antiga, da Terra com cúpula. E aí esses pilares aqui são a representação dos pilares da fundação da Terra, onde eles estão calcados no chão, no solo, e chegam aos píncaros dos céus. Só para dar um contexto. Então nessa tumba está escrito o texto latino Et in Arcadia ego, que significa eu também estou em Arcádia. O que é Arcádia? Arcádia era o lugar onde estaria o Jardim das Hespérides, ou de onde se buscaria alcançar o Jardim das Hespérides, que seria uma espécie de paraíso perdido. Então nós vemos aqui eles esculpindo, na minha opinião, aqui essa intenção da imortalidade, a intenção do retorno ao paraíso perdido por eles chamados Hespérides. É isso que me vem à mente quando se fala em Arcádia. Inclusive a gente fala disso também na comunidade fechada, Arcádia. Bom, a gravura então mostra uma série de pequenas modificações em comparação com a pintura original, bem como um sarcófago que foi colocado no túmulo principal. Acima da peça de Poussin estão 2 cabeças de pedra, a primeira mostrando um homem careca sorrindo e a outra com chifres de cabra que lembram o deus pagão Pan.
Por isso é que eu concluo que eles estão falando de imortalismo, né, por conta da conexão com Pan, né, que é um dos personagens conectados à simbologia do Greenman e um dos personagens conectados a essa ideia de Arcádia e das Hespérides, né, que inclusive foi retratado também através de monumentos na própria Moscou da época de Stalin, através da construção dos 7 arranha-céus de Stalin, eram para ser 8, ele acabou concluindo apenas 7, porque eram consideradas como Hespérides, né, como as ninfas que guardavam esse jardim, o número de 7. Então ele faz essa citação à Arcádia, e esta é a pista que eu dou para a opinião que eu tenho. Mas vamos ver quais são as teorias que estão por trás disso aqui, e aí você dá a sua própria opinião depois, né? Eu sempre espero a opinião de vocês nos comentários. Então, nas últimas décadas, os pesquisadores propuseram várias soluções possíveis. Apesar das muitas teorias, os funcionários, né, de Shugborough Hall permanecem céticos em relação a todas as soluções propostas. Um porta-voz da propriedade, agora a propriedade do National Trust, foi citado em 2014 afirmando, abre aspas, recebemos 5 ou 6 pessoas por semana que acreditam ter resolvido o código, por isso estamos um pouco desconfiados agora. Fecha aspas. Então vamos lá. Teorias do inicialismo latino. Uma das sugestões é que as 8 letras são uma dedicatória codificada de George Hanson e sua falecida esposa. Então veja só, são 8 letras, tal e qual os 8 arranha-céus que Stalin projetou para Moscou, um dos quais ele não terminou, que era o maior, o principal, e não terminou por conta dos envolvimentos que a segunda G trouxe lá para o país. Não seriam as iniciais dos nomes desses caídos? Vamos ver as teorias que estão aqui. Então, uma delas diz que isso aqui seria uma codificação de George Hanson, a sua falecida esposa. Não creio, porque eles estão falando aqui de um jazigo, de um monumento ao pastor, e de, na minha opinião, imortalismo, Arcádia, Hespérides, as 7 Hespérides ou 8 Hespérides. Qual é a 8ª Hespéride, né? Bom, Steven Rangimbal interpreta as letras como uma representação, uma nova tradução latina da frase vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Também falamos sobre esse significado simbólico do que significaria, do que seria essa vaidade das vaidades. Uma teoria que inclusive não é minha, mas que eu levo lá para a comunidade, muito interessante essa teoria. David Ransom sugere uma outra coisa, a teoria Cypher, que o monumento seja entendido como um altar funerário dedicado a uma sincrética figura feminina conhecida como pastora. Ele tem uma certa razão nisso, tá, pessoal? Porque a unificação dessas 8 letras, ou melhor, essas 8 letras estão subordinadas àquela que seria a Rainha dos Céus. Não a Rainha dos Céus católica, mas aquela para a qual se fazia oblações com bolos contendo frutas, né? Isso está nas Escrituras Sagradas. Então ele interpreta a inscrição de 8 letras como uma cifra polialfabética usada para criptografar o nome Madalena. Na minha opinião, né, eu posso estar errado, mas na minha opinião, ele quase chegou lá, ele pegou o fio da meada, porque essa junção significaria isso, mas não apenas e tão somente isso. Outra, teoria do inicialismo inglês. Violet Margaret Hanson, condessa de Lichfield, sugeriu que o monumento foi construído pelo almirante Hanson como um memorial à sua esposa. Ela pensou que a inscrição se referia a um poema. Então, no fim, enfim, tem aí várias teorias, eu vou deixar os links para vocês vão ler elas. Eu gostaria que vocês tentassem, de alguma maneira, decifrar essas teorias, essas letras, buscando contextualizar isso na época em que aconteceu. Percebam aqui o D e o M, né, ladeando essas 8 letras. Tentem contextualizar a época em que isso aqui foi criado, entre 1748 e 1763, mas buscando interpretar o que na época, no contexto, se entendia de algo muito antigo, porque ele está citando
o mito de Arcádia, e portanto não é algo que significa o que estava acontecendo na Inglaterra da época, mas algo que a Inglaterra da época interpretava a respeito da antiga e mitológica Arcádia. Se vocês fizerem essa investigação, muito provavelmente virão muitas opiniões interessantes aqui que poderão contribuir. Se você não quiser fazer a investigação, pelo menos dê a sua opinião daquilo que lhe vem à mente num primeiro momento. Isso aqui, somando essas opiniões, a gente pode chegar a algo um pouco mais próximo do que isso realmente poderia ser. É um enigma aí proposto a todos nós. São muitos os enigmas, né, ainda não resolvidos pela humanidade, todos eles altamente simbólicos, tá, pessoal? Eu acho que eu estou correto na minha interpretação a respeito do simbolismo envolvendo isso aqui, e isso, para aqueles que conseguirem resolver, ou pelo menos compreender e acreditar na minha interpretação, vão entender que isso está envolvido com o motivo da queda do homem. Qual foi o motivo da queda das chamadas do Jardim das Hespérides, que seria o Jardim do Éden? Foi essa vontade de deificação e imortalismo. Ora, é exatamente disso que está se tratando. E quem é que são aqueles que prometem, né? A inicial do nome daqueles que prometem a deificação e imortalismo. Então seria, na minha opinião, essa a tradução simbólica disso e o motivo especial de trazer para vocês essas interpretações, porque a partir do momento que você consegue interpretar certos simbolismos, você consegue evitar cair em certas situações que, assim como aconteceu no passado, naquilo que eu costumo aí usar como uma frase que resume muita coisa, né, e que você pode traduzir ela de outra maneira, mas aquilo que foi a primeira tentação da humanidade será também a última tentação da humanidade. Quem ouve, tente entender o que estou dizendo. E aí isso nos leva, para finalizar o vídeo, algo que nós não vamos nos ater muito em detalhes, mas a outros 6 intrigantes mistérios de códigos ainda não decifrados. Então, o sinal de rádio ou eu vou passar isso aqui para vocês vejam aí nos comentários depois, o manuscrito de Voynich, né? Veja só o manuscrito aqui, o que seria isso aqui? Nós falamos disso também. Os criptos do lado de fora da sede da CIA, uma escultura de cobre coberta com um código. Isso aqui é interessantíssimo, tá, pessoal? Ela foi criada por Jim Sanborn em 1990. Não pensem que isso aqui está lá por acaso. Quem tem a capacidade de interpretar isso aqui vai ter, então, uma surpresa do que é que está acontecendo. Notem uma característica interessante, vejam onde vão as sombras. Isso aqui com certeza faz muitos de vocês lembrarem do Langdon, né? Aquele código da Vinci, etc. Então aqui, olha, eles colocam a parte do código ainda sendo decifrado em frente à CIA. Esses agrupamentos, essas equipes de inteligência, eles lidam com essas informações que eu trouxe aí inicialmente naquele primeiro artigo. Enfim, mais do que isso eu não vou falar, né, pessoal? Porque tem coisas aí que a gente acaba caindo em certo descrédito se fala. Aí, novamente, esse mistério do monumento ao pastor, Taman Shud, outro mistério, e, por fim, as tábuas guias ou as pedras guia da Geórgia, muito já conhecidos por vocês. Então, não pensem que isso aqui é uma brincadeira, que é algo simplório, se não por acaso isso aqui está exatamente na frente da sede da CIA. Não é por acaso. Isso é algo que demanda uma certa inteligência e, mais do que isso, uma grande sabedoria para que vocês entendam por que essas coisas existem, primeiramente, não é por acaso que existem, e depois consigam decifrar caso tenham capacidade. É isso, fica proposto o enigma, espero o comentário de vocês, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.